Então, na última aula, o que nós falamos? Nós falamos sobre tabela periódica e propriedades periódicas, certo? Aí, o que nós falamos de tabela periódica? Eu mostrei para vocês, né, que a tabela periódica é dividida em colunas e linhas. Como é que eu dou o nome dessas colunas, né? Essas linhas verticais eu chamo de grupos ou famílias. E essas linhas horizontais eu chamo de período. Todo mundo lembra disso? Tranquilo? Então tem a família 1A, né? O grupo 1, família 1A, que é dos metais alcalinos terrosos. Aí depois eu vou lá e pulo para a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres, certo? Todo mundo lembra dessas nomenclaturas, todo mundo tranquilo em relação a isso, né? Então, beleza. Agora já avançando um pouco mais, falamos de propriedades periódicas, falamos de raio atômico, né? O que seria o raio atômico? O raio atômico nada mais é do que a distância entre o núcleo e o elétron de valência. Lembra de elétron de valência? O que é elétron de valência? É aquele que fica na camada de valência. O que é camada de valência? É a última camada desse átomo. Então, a distância entre o núcleo e o último elétron da última camada é o que nós chamamos de raio atômico. Tranquilo? É aqui que nós observamos, quando eu estou analisando elementos que estão na mesma família ou no mesmo grupo, como que ocorre essa variação do raio atômico? Quando eu vou descendo, né? Quando eu desço no grupo da tabela periódica, o que vai ocorrendo com isso? Eu tenho um incremento do número de camadas, ou seja, eu vou aumentando o número de camadas. Consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma expansão do meu raio atômico. Então, resumindo, o meu raio atômico ele aumenta quando eu vou o quê? Descendo dentro de um grupo. Por quê? Porque eu tenho um aumento do número de camadas. Agora, no período, como é que acontece esse aumento do raio atômico no mesmo período, sendo que eu estou analisando elementos, átomos, né, que possuem o mesmo número de camadas? Bem simples. Quanto maior for o número atômico, ou seja, eu tenho o quê? Um número maior de prótons que ficam onde? No núcleo. Lembra disso? O que tem dentro do núcleo de um átomo? Eu tenho prótons e nêutrons. Então, quando eu aumento o número de prótons, eu estou aumentando o que também? A carga nuclear efetiva. Ou seja, com um número maior de prótons, esse núcleo ele consegue puxar, ou seja, atrair de maneira mais eficiente os elétrons que estão onde? Nessa eletrosfera. Então, consequentemente, o que vai acontecer com o tamanho desse átomo? Ele vai diminuir. Então, resumindo, quando eu vou aumentando o número atômico de um átomo, consequentemente, eu vou fazendo o que com o tamanho dele? Eu vou diminuir, ou seja, o raio atômico vai diminuir, certo? Então, no período, o raio ele cresce para onde? Daqui para lá, certo? Ou seja, no sentido dos metais para os, no sentido dos ametais para os metais, tranquilo? Outra coisa que nós falamos também, energias de ionização. O que seria a energia de ionização? É a energia que eu preciso para arrancar um elétron da última camada de um átomo neutro isolado no estado gasoso. Exemplo, só para já aproveitar a imagem que eu tenho aqui. Isso aqui é o átomo de sódio. Então a energia de ionização do sódio é o quê? É a energia que eu preciso para pegar esse um elétron da última camada e arrancar. Certo? Tranquilo? Só dando uma relembrada. Quanto maior for o átomo, mais fácil é para poder arrancar esse elétron da última camada. Ou seja, energia de ionização e raio atômico são grandezas inversamente proporcionais. Raio grande, energia pequena. Raio pequeno, energia alta. Tranquilo? Outra coisa que também nós falamos de afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? Eu vou falar hoje, mais uma vez, quando falar sobre ligações químicas. A afinidade eletrônica é a energia agora liberada, olha só a diferença, a energia de ionização é a energia requerida, absorvida, certo? A afinidade eletrônica é a energia liberada quando agora eu coloco um elétron na última camada de um átomo. Mesma coisa, neutro, isolado e gasoso. Exemplo aqui, se eu pegar o flúor, tem 7 elétrons na última camada. A afinidade eletrônica é a energia que esse átomo vai liberar quando eu fizer o quê? A incorporação de um elétron na última camada desse átomo de flúor, certo? Tranquilo? Beleza. Depois nós falamos de eletronegatividade. O que seria eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem quando está fazendo uma ligação química de puxar elétrons do elemento, né, do átomo que está adjacente a ele. Não sei se vocês vão lembrar, eu dei o exemplo da água, né? Só para ilustrar aqui. Se eu pego a água, o que acontece aqui? Eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Isso aqui é uma ligação covalente, que eu vou falar hoje.
Isso aqui é uma ligação covalente, eles estão compartilhando elétrons, porém o oxigênio puxa mais esses elétrons para perto dele do que o hidrogênio. Consequentemente, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Tranquilo? Beleza. Então, o que eu posso falar sobre eletronegatividade? A mesma coisa, ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Um átomo que tem um raio muito grande, ele vai ter uma eletronegatividade que vai ser muito pequena, e vice-versa. Raio pequeno, eletronegatividade mais elevada. Tranquilo? A eletropositividade, para acabar, é exatamente o oposto. Se a eletronegatividade era a capacidade de puxar elétrons, a eletropositividade vai ser a capacidade de doar esses elétrons quando tem uma ligação química, certo? E isso é fundamental para o que nós vamos falar agora. Então, não conseguimos compreender? Agora vamos para o que é novo. Ligações químicas. Olha só. Então, o que vocês não podem deixar na mente de vocês? Primeira coisa, estabilidade. Os átomos da natureza, eles precisam adquirir estabilidade, certo? Primeira coisa. Outra coisa muito importante, a estabilidade, ela se faz com redução de energia. Só para ilustrar, para ver se vocês conseguem compreender. Tudo que tem um grau de energia muito alto é algo extremamente o quê? Instável. Algo que é estável, ou seja, tem uma estabilidade adquirida, é algo que possui o quê? Energia baixa. Não se esqueçam disso que eu estou falando agora, certo? Então vamos lá. De novo, estabilidade, certo? Os átomos eles fazem ligações químicas para adquirir estabilidade e para reduzir o seu nível de energia. Então são duas coisas intrínsecas, ou seja, relacionadas. Estabilidade está relacionado com abaixamento de energia. Compreenderam isso? Beleza. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui alunos que namoram, coisa do tipo. Vou pegar aqui, por exemplo, Letícia. Não sei se você está assistindo. Não sei não. Você obrigatoriamente deve estar assistindo. Letícia Menezes, da turma de Biomédicas. Letícia e Vitor, certo? Vitor Quintanilha. Letícia, por que você namora o Vitor? Eles estão aí, Vitor também? Letícia, por que infelizmente você namora o Vitor? E por que o Vitor namora a Letícia? E outra pergunta, vocês têm a pretensão de casar? Vou pegar outras pessoas também. As Marias Eduardas, da turma da manhã, a Barbosa e a Marins. Estão aí? Manda um oi para mim aí, por favor. Maria Eduarda Marins, Maria Eduarda Barbosa. Né? Maria Marins, você tem a pretensão de casar com o Yuri? Espero que sim. Barbosa, você tem a pretensão de casar com o Vitor? Beleza. Considerando que a resposta seja positiva, por que vocês desejam casar? Por que duas pessoas chegam ao ápice, né, dentro de uma relação de se casar, né? Ter ali um matrimônio? Simples. As pessoas se casam, se unem, estabelecem relacionamentos amorosos para adquirir o quê? Estabilidade, certo? Ou seja, estabilidade o quê? Emocional. Mas, tirando agora de pessoas indo para átomos, por que os átomos, por que os elementos, eles fazem ligações químicas? Que são casamentos, né? Se você parar para pensar, NaCl é um casamento entre o sódio, o íon sódio e o íon cloro. Por que eles fazem essa ligação química, esse casamento? Para adquirir estabilidade, mas só que não vai ser uma estabilidade emocional. A gente está falando de estabilidade eletrônica. Nos átomos, essa estabilidade, ela se traduz em estabilidade eletrônica. Deu para entender? Tranquilo? Então vamos adiante. Vocês já devem ter visto lá na época da escola, nono ano, primeiro ano, enfim, ensino médio, uma coisa chamada regra do octeto, né? Regra do octeto, que foi desenvolvida por um cientista, um químico americano chamado Gilbert Newton Lewis, certo? Então o que dizia a regra do octeto, né? A regra do octeto, postulada por Lewis, dizia o seguinte: para um elemento adquirir estabilidade, ele precisa ter o quê? 8, olha só, octeto. 8 elétrons na camada de valência, ou seja, para ele ser estável, ele precisa ter o quê? 8 elétrons na última camada. Qual é a galera da tabela periódica que possui isso? 8 elétrons na última camada? Os gases nobres. Então, todos os átomos, né, da tabela periódica, todos os outros elementos, eles deveriam ter a pretensão de ter uma camada de valência semelhante aos gases nobres, com 8. Beleza, já vou adiantar para vocês. Isso é verdadeiro? Não.
Porque nós temos elementos que possuem o quê? Estabilidade com menos de 8, com mais de 8 por aí vai, certo? Por exemplo, o hélio. O hélio é um gás nobre. O hélio é um gás nobre que tem estabilidade apenas com 2 elétrons na última camada, certo? O hidrogênio só tem 1 elétron na última camada. Será que o hidrogênio vai querer ganhar mais 7 para ficar com 8? Sendo que ele pode só ganhar mais 1 elétron e ficar com um hélio, então, digamos, um primo rico dele? E por aí vai. O boro, a mesma coisa. O enxofre, que consegue fazer ter mais de 8 elétrons na última camada, que nós chamamos de expansão do octeto, e por aí vai, certo? Então já vou adiantar para vocês que essa regra do octeto, ela não é muito válida. Ela não é muito válida não, ela simplesmente não é válida porque nós temos exceções para baixo e acima de 8, tranquilo? Então vamos lá. Vamos pensar no primeiro tipo de ligação química que nós temos, ligação iônica, certo? Ou eletrovalente. Peguei um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui o Na, o sódio, certo? Número atômico 11, número de prótons 11, número de elétrons também 11. Já cansei de fazer esse exemplo aqui com vocês de distribuição eletrônica, então beleza, já deixei aqui pronto. Olha só, isso aqui é um átomo de sódio. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada. Então isso daqui é a camada K, lembra disso? K, L, M. Então eu tenho 2 na camada K, 8 na camada L e 1 elétron só na camada M. Certo? Agora acompanha comigo aqui agora o flúor. O flúor, número atômico 9. Número de elétrons também 9. Então o que acontece? Eu tenho o quê? 2 elétrons na primeira camada e 7 elétrons na última camada. Então eu tenho 2 na camada K, 7 elétrons na camada L. O que vai acontecer? Tendo em mente que eu acabei de falar com vocês da regra do octeto. O que diz a regra do octeto? O que dizia, né? A regra do octeto, um átomo para adquirir estabilidade, ele precisa ter o quê? 8 elétrons na última camada. Quando a gente para e olha para esses dois caras aqui, o que nós observamos? Nós observamos que o sódio, ele possui... Você pausou. Pausou? Você pausou. Onde? Não pausou. Rodrigo, o Wi-Fi daqui tá ruim, cara. Eu não tenho internet no celular. Você Oi? Vamos lá. Então o que acontece? O que acontece? Se a gente analisa aqui o sódio ele tem o quê? 1 elétron na última camada, mas a segunda camada dele tem 8. Olha só que interessante. Quando eu analiso aqui o flúor, ele já tem 7 elétrons na última camada. Então, quando essa ligação química aqui se estabeleceu, o que vai ocorrer? Esse cara aqui quer ficar com 8 elétrons na última camada. Então, pensa comigo. É mais fácil eu colocar 7 elétrons aqui nessa última. Repete aí. De lá pra cá. Desde você. Ó, vou repetir aqui. De novo. Sódio, 3 camadas. 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda. 8 elétrons na segunda. E um único elétron na terceira camada. Vamos para o flúor. Flúor tem número atômico 9. 9 elétrons. 2 elétrons na primeira, 7 elétrons na segunda camada. Beleza? Então pensa comigo. Digamos, ao se estabelecer uma ligação química entre os dois, o que é preferível? Esse cara quer ficar com 8 elétrons na última camada. Esse cara quer ficar com 8 elétrons na última camada. Então o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, pensa comigo. É mais fácil eu colocar 7 elétrons aqui, onde já tem 1, e ficar com 8, ou simplesmente eu perder esse 1 elétron, e a partir do momento que ele perder esse 1 elétron, finge que eu desapareci com essa terceira camada aqui. Concorda comigo que a última camada vai ser essa camada L, que já tem 8? Ou seja, ele já vai ficar com uma configuração eletrônica de um gás nobre, certo? Então é muito mais fácil ele perder 1 elétron do que eu colocar 7 elétrons aqui. Concorda comigo? Agora, analisa o flúor. O flúor já tem 7. É mais fácil ocorrer o quê? Ele ganhar 1 e ficar com 8, ou ele perder 7? Ah, mas se perder 7, o que vai acontecer? Ele vai ficar com 2? Sim. Se ele perder 7, ele fica apenas com uma única camada e ele fica com 2 elétrons. Isso pode? Pode, porque o L é um gás nobre estável com 2 elétrons na última camada. Ele ficaria com a configuração eletrônica do L. Poderia? Poderia. Mas convenhamos que é muito mais fácil esse cara perder e esse cara ganhar. Concorda comigo? Tranquilo? O material que eu dei para vocês devem ter observado que tem um diagrama, né? Tem um ciclo de Bohr-Haber. O que significa isso daqui? Acompanha comigo, prestem bem atenção, que é para vocês poderem entender. Seguinte, olha só, eu fiz um diagrama aqui, energia por caminho, certo? Por tempo, caminho,
o que vocês quiserem. Então, olha só, eu estou partindo, quero formar o KCl, o cloreto de potássio, certo? Então, eu estou partindo de quem? Dos seus elementos, certo? Individuais. Então, eu estou partindo do potássio metálico, sólido, e eu estou partindo do gás cloro, Cl2, tranquilo? Então, de novo, olha só, eu estou com esse nível de energia aqui, potássio sólido, potássio metálico. Lembra do vídeo do potássio metálico em água? Que pega fogo, blá blá. Por que pega fogo? Lembra? Porque possui uma energia de ionização que é baixa. Então, beleza. Partindo do potássio sólido com o gás cloro. Beleza. Então, a primeira coisa que vai ocorrer aqui, observe que eu botei aqui uma subidinha, eu subi o nível de energia e coloquei o número 1. Olha a diferença, pode colocar aqui no quadro, só para prestar atenção aqui no que está no diagrama. Observe a diferença daqui para cá. Qual é a diferença? Eu estou saindo do potássio sólido e estou indo para o potássio o quê? Gasoso. O cloro continua a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Eu estou deixando de ser sólido e indo para o estado gasoso. Quem lembra como é que eu dou o nome desse fenômeno físico aqui? Do sólido indo para o gasoso. Do sólido indo para o gasoso é o que nós chamamos de sublimação. Então vocês vão anotar aí agora, vou dar um tempinho para vocês escreverem. Essa etapa número 1 aí, quem imprimiu a folha que eu mandei no grupo, pode anotar na própria folha que tem ΔH1. Vou até escrever aqui. Vou tirar esse 1, vou botar assim, ó. ΔH1. O que é esse ΔH1? Isso daqui é a entalpia, pode escrever assim, é a entalpia de sublimação, certo? Ou seja, é o momento em que o potássio sólido ele vai para o potássio no estado gasoso. Então a gente chama isso aqui, mais uma vez com calma, para vocês poderem anotar. Entalpia de sublimação. Tem um outro nome também legal que vocês podem anotar aí, que é entalpia de atomização, certo? Sublimação ou atomização, beleza? Todo mundo? Posso continuar? Posso? Dá um ok aí. Dá ok isso aí? Posso? Então beleza. Então vamos lá, saí do potássio sólido, fui para o potássio gasoso. Próximo, vou até apagar esses dois aqui, vou botar ΔH2. ΔH2. Observem aqui o seguinte, qual é a diferença daqui? O pessoal não entendeu não. Não entenderam? Não. Vou voltar então. Não entenderam esse ΔH1 aqui? É. Então vamos lá, volta. Volta aqui bem no quadro, bem no quadro. Então o que está acontecendo aqui, galera? Eu estou querendo chegar no KCl. KCl, aqui, né, é um composto iônico. K, potássio, metal, Cl, cloro, a metal, certo? Então esse ciclo aqui mostra o nível de energia partindo do potássio e do cloro, né, separados, até chegar no KCl, que é o meu interesse, certo? Então vamos acompanhar aqui esses níveis de energia. Então, olha aqui. Partir desse nível aqui, o potássio sólido e o gás cloro, separados, certo? Então, eu quero formar o que? A ligação química entre eles. Então, primeiro, potássio sólido, cloro no estado gasoso, gás cloro. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é o seguinte, eles precisam estar obrigatoriamente no estado gasoso. Então, olha só, observa, olha aqui agora, subi, fui daqui para cá. Qual é a diferença? Eu parti do potássio no sólido e fui para o potássio gasoso. Está vendo que o cloro continua a mesma coisa, né? Meio de gás cloro, Cl2. Tranquilo? Beleza? Então, foca aqui, vou falar bem devagar. Potássio sólido indo para o potássio gasoso, o que aconteceu aqui? Eu tenho um elemento que estava no estado sólido e foi para o estado gasoso. Como é que eu dou o nome desse processo? Como é que eu dou o nome desse fenômeno físico? Eu chamo isso de sublimação. Sólido indo para o estado gasoso é o que nós chamamos de sublimação. Certo? Tranquilo? Por que eu botei ΔH? H significa entalpia, é energia. Certo? Não precisa se preocupar em saber agora o que é entalpia, não. Entalpia é energia. Então, para eu pegar um material sólido e levá-lo no estado gasoso, eu não preciso dar energia para ele. Então, é uma energia, entalpia. Então, eu chamo essa entalpia aqui de entalpia de sublimação. Porque eu estou pegando o potássio sólido e indo para o potássio gasoso, sublimação. Tranquilo? Ficou um pouco melhor agora? O que acontece? Botei também no Facebook, porque eles tem alguns que queriam ver
pelo computador, e o Facebook tem essa opção. Então, estou botando aqui no Facebook para o pessoal comparar entre o Facebook e o Instagram e ver qual que eles estão vendo melhor. Aí você pode repetir, entendeu? Tá, galera, então, para quem quiser assistir no Facebook pelo computador, por causa da visualização melhor, resolução e tudo mais, então tá ao vivo tanto no Instagram quanto no Facebook, certo? Tranquilo? Posso seguir aqui? Então, beleza. Então, a primeira etapa é o que nós chamamos de entalpia de sublimação. Tranquilo? Então, vou para a próxima. Então, o que está acontecendo aqui? O que tem de diferente? Preste bem atenção no que está aqui no quadro, nesse diagrama. Eu tenho potássio gasoso com gás cloro, também gasoso. Quando eu subo, o que eu estou vendo de diferente? Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo apenas o quê? Um átomo só de cloro. Aqui eu tenho o quê? Cl2. O que é o Cl2? O Cl2 é o cloro com outro cloro, Cl2. Quando eu passo daqui para cá, o que eu tenho? Eu tenho apenas um átomo só de cloro. Tranquilo? Então o que aconteceu aqui? Potássio, ó. Potássio gasoso. Não foi o potássio que eu mexi agora. Agora eu mexi no cloro. Então o que aconteceu aqui? Concorda comigo? Se eram dois, agora eu tenho apenas um. Concorda comigo que eu simplesmente tive que romper essa ligação aqui? Né? Eu rompi uma ligação e agora eu tenho apenas um cloro. Concorda comigo? Dois cloros, um cloro só. Como é que eu dou o nome dessa energia? Olha aqui, ó, ΔH2, dessa segunda etapa. Eu vou chamar essa segunda etapa, pode anotar aí, vou dar um tempo para vocês escreverem. Eu chamo essa energia, a energia necessária para romper uma ligação é o que nós chamamos de energia de ligação. Certo? Podem anotar aí. Então esse ΔH2 aqui é a energia de ligação. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Anotem aí. Energia de ligação ao meu ΔH2. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a próxima. Tem um terceiro ΔH aqui. Vou botar aqui ΔH. ΔH3. Certo? Tranquilo? Então acompanha comigo agora. Vamos ver o que tem diferente daqui para cá. Daqui para cá, o que eu estou observando? Potássio. Aqui o potássio está neutro, certo? No estado gasoso. E aqui o que eu estou observando? Eu estou vendo um K+. Ou seja, eu estou vendo o íon potássio. Significa dizer o quê? Que ele perdeu um elétron. Concorda comigo? Se aqui ele está neutro e aqui ele está com uma carga positiva, é porque ele perdeu um elétron. Tanto que eu tenho esse elétron aqui, ó, tá vendo? Esse mais elétron aqui, significa dizer que esse elétron saiu do potássio. Observem com o cloro, ó, Cl, continua a mesma coisa. Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: como que eu dou o nome, né, da energia necessária para tirar um elétron da última camada de um átomo isolado, neutro e gasoso? Como é que eu dou o nome disso? Eu chamo isso de energia de ionização, que eu já tinha falado na semana passada. Então aqui esse ΔH3 aqui, que eu tenho a remoção de um elétron do potássio, é o que nós chamamos de energia de ionização. Pode falar. Voltar? Não entenderam? Não. Ó. Desde o DH2, desde a saída do DH1 para o DH2. No caso, né? É. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, vou voltar aqui. Eu sei, é uma matéria realmente complexa, certo? Mas vou fazer bem devagar para todo mundo poder compreender. Eu estou aqui nesse nível. O que eu tenho aqui nesse nível? Eu tenho potássio gasoso e eu tenho gás cloro. Tá vendo que eu tenho meio? Não se preocupe com esse meio aqui não. Eu tenho o quê? Cl2, certo? O que eu quero deixar claro para vocês? Cl2 é um átomo de cloro fazendo ligação química com outro átomo de cloro. Quantos átomos eu tenho aqui? 2, certo? É o que está aqui. Beleza. Agora acompanha. Sobe. O que eu tenho de diferente desse degrau para esse degrau energético aqui? Está vendo que aqui agora eu tenho apenas um Cl? Eu tenho apenas um Cl aqui. Aqui eu tenho 2. Cl2. Aqui eu tenho apenas um Cl. Tranquilo? Então o que eu tive que fazer com esse Cl2 aqui? Eu tive que romper essa ligação. Ou seja, eu tive que fazer essa ligação química aqui para ficar apenas um cloro. Certo? Então essa energia, vou falar bem devagar, essa energia que eu preciso fornecer uma ligação química capaz de fazer essa ruptura, ou seja, de romper essa ligação química, Cl. Então aqui, fazendo ligação química.
Eu quero romper essa ligação. Então eu preciso dar energia para isso daqui. A energia que eu vou dar para isso daqui ser rompido é o que eu chamo de energia de ligação. Bem simples, o próprio nome já diz. Então, daqui para cá, esse ΔH2 aqui, que você já sabe que é energia, é o que eu chamo de energia de ligação. Tranquilo? Deu para compreender? Melhorou um pouco? Foi? Só um pouquinho, tô sem mais para deitar. O pessoal está gostando aqui, mas não fiz isso. Onde vai continuar de hoje? E o que falta para não fazer Vamos lá. Então já fui ΔH1, já fui com ΔH2. Agora vamos para o próximo. Eu já separei os dois átomos de cloro. Agora só tem um átomo de cloro, Cl, e eu tenho meu potássio ali. Beleza? Desse degrau para o degrau superior, o que está acontecendo? Presta bem atenção que esse aqui é bem fácil. Vocês já sabem porque nós vimos na semana passada. O que vocês estão observando? Vocês estão observando o seguinte. Olha para cá. Agora a gente vai focar bastante aqui no quadro, que é para visualizar somente essa parte aqui. O que está acontecendo? O potássio está neutro aqui. Aqui o que acontece? Ele está com uma carga positiva. Além de estar com uma carga positiva, eu tenho a presença de um elétron aqui. Ou seja, o potássio, que estava neutro, ele perdeu um elétron da última camada. Certo? Então, pergunto para vocês, qual o nome, né, que eu dou à energia requerida para tirar um elétron da última camada de um átomo isolado, neutro, gasoso? É a nossa conhecida energia de ionização. Energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron da última camada de um átomo. Certo? Tranquilo? Então aqui, esse ΔH3 aqui, é o que nós chamamos de energia de ionização. Tranquilo? Foi todo mundo? Tranquilo? Posso dar prosseguimento? Certo? Então galera, observe. Do ΔH1 até o ΔH3, o que aconteceu? Isso aqui é energia, certo? Do ΔH1 até o ΔH3, a energia o quê? Subiu. Porque eu precisei da energia para sublimar o potássio, eu precisei da energia para quebrar essa ligação do cloro, eu precisei da energia para tirar esse um elétron da última camada do potássio, ou seja, eu dei energia para tudo isso aqui acontecer. Observem aqui agora, eu estou aqui no último, né, nessa última etapa aqui de nível energético, certo? O que vai acontecer agora? O que vocês estão observando? A energia está começando a cair. Agora vamos entender por que essa energia está começando a cair. Seguinte, observe, eu tenho esse um elétron aqui que foi liberado do potássio. Esse um elétron ele vai ser incorporado pelo cloro, ou seja, eu vou ter um elétron sendo incorporado à última camada do átomo de cloro. Ou seja, o cloro que antes estava neutro, esse átomo de cloro que antes estava neutro, agora ele virou o quê? Olha aqui, olha a carga do cloro, foca aqui na carga do cloro. Ele está com uma carga negativa, não está? Como é que eu dou o nome disso? Eu falo que isso aqui agora é um ânion, eu tenho agora o ânion cloro, certo? Que a gente chama de cloreto. Beleza. Então, pergunto, qual o nome da energia liberada? Olha só, estou dando a própria definição do que eu dei na semana passada. Então, para essa aqui? Então vamos lá, olhando para essa. Qual o nome que eu dou à energia liberada quando eu tenho a incorporação de um elétron à última camada de um átomo gasoso, isolado e neutro? Quem lembra disso? Falei hoje, agora no início da live, acho que ainda pelo Instagram. Como é que eu dou o nome disso? Afinidade eletrônica. Então olha só a diferença. Aqui energia absorvida, energia absorvida, energia absorvida. Certo? Cheguei até aqui. Afinidade eletrônica é energia liberada. Ou seja, esse sistema aqui, ele vai liberar energia. Olha só que interessante. Eu comecei a descer. A minha energia que estava aqui nesse patamar, olha aqui, acompanha minha mão. Ela desceu. Porque a energia foi o quê? Liberada. Então pode anotar aí. Esse meu ΔH4 aqui, vou escrever. ΔH4 é a minha afinidade eletrônica. Por que afinidade eletrônica? Porque eu tenho, olha só como é que a própria definição já explica o que aconteceu. Porque eu tive a incorporação de um elétron à última camada de um átomo. Deu para entender? Olha aqui, ó. Incorporação de um elétron à última camada de um átomo gasoso, isolado, neutro. Olha só no que se transformou. Cl- cloreto. Deu para entender? Tranquilo? Me dá um ok se todo mundo entendeu, para não dar
continuidade sem ninguém ter entendido. Todo mundo ok aí? Posso continuar? Recapitular tudo? Só o que? Desde o 1 ou... Tá, vamos lá. De novo. Vou recapitular aqui de maneira bem rápida. ΔH1, o que aconteceu aqui? Eu tive a sublimação do potássio, ou seja, o potássio sólido foi para potássio gasoso, ΔH1. Próximo, o que aconteceu? Eu tinha 2 átomos de cloro aqui, Cl2. Eu tive que quebrar essa ligação química para ficar com um átomo só de cloro. Olha só, tinham 2 cloros, foi para um cloro só. Esse ΔH2 aqui é energia de ligação, certo? Próximo, eu tenho um potássio aqui, neutro. Depois eu fui potássio o quê? Positivo, ou seja, perdeu um elétron. Eu tive que dar energia para esse potássio perder um elétron. Então, como é que eu chamo esse ΔH3 aqui? Eu chamo esse ΔH3 de energia de ionização. Beleza? Esse um elétron aqui que o potássio liberou foi incorporado pelo cloro. Aqui, ó, um elétron do potássio foi incorporado pelo cloro. Como é que eu dou o nome desse ΔH4? Afinidade eletrônica. Certo? Tranquilo? Beleza? Todo mundo? Vou seguir, hein? Última. Então, ΔH5 agora. Acompanha comigo. Essa daqui é um pouco nova para vocês. É bem simples, não vou aprofundar muito. Eu tenho uma partícula, eu tenho um íon positivo. Eu tenho um íon negativo. Cátion e ânion. Positivo, negativo. O que vai ocorrer entre eles? Vai ocorrer uma atração. Ou seja, a partir dessa atração, eu tenho a minha formação do KCl sólido. Ou seja, esse ΔH5, essa energia requerida, né, essa energia liberada, essa energia liberada quando eu tenho a união desses íons é o que nós chamamos, anota aí, energia reticular. Certo? Qual é o nome da energia do ΔH2? Energia do ΔH2, energia de ligação. Bem simples, energia de ligação. ΔH2, energia de ligação. Quem? Duda, Eduarda. Então, ΔH2 é energia de ligação. Mais uma vez, é a energia requerida para romper essa ligação Cl com Cl. Certo? Tranquilo? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma dúvida? Até aqui? Não? Todo mundo? Galera que já está com esse material, eu já dei esse diagrama aqui bonitinho. É só ir anotando, preenchendo. Quem não tem, pode fazer de qualquer jeito, que eu vou dar o papel, vocês vão poder passar isso ali, bonitinho, na folhinha de vocês, já está impressa. Tá? Tranquilo? Beleza? Mais alguma pergunta? Calma, ainda não. Vamos lá. Então vamos lá. Qual a definição? A Johanna está perguntando qual a definição de energia reticular. Energia reticular, Johanna, não precisa se preocupar porque isso não é tão importante assim. Só para você entender, de maneira bem simples, energia reticular é a energia que você tem, que é liberada quando você forma um cristal, quando você forma um sólido iônico. Você tem aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Quando eles se unem, eu tenho liberação de energia. Essa energia que foi liberada quando eles dois se uniram é energia reticular. Qual o nome do ΔH4? ΔH4? Olha só, perguntaram aqui, qual o nome do ΔH4? Vamos lá. Eu tenho um elétron que foi liberado do potássio. Esse um elétron, ele foi incorporado pelo cloro. Então, vamos lá. O cloro pegou um elétron. Um elétron entrou no átomo de cloro. Então, eu chamo isso aqui de afinidade eletrônica. ΔH4, afinidade eletrônica. Todo mundo? Mais alguma pergunta aí, galera? Quais são os tipos de energia usados nesse dado? Quais são os tipos de energia? Usados nesse dado. Quais são os tipos de Energia. Energia do sistema. Não são tipos de... Não é aquela energia que vocês estão acostumados na física, energia cinética, energia potencial. É energia. Só que é uma forma simplificada, só mostrando aqui o grau de energia desse sistema aqui. Você ficar preocupado em saber se é energia potencial, cinética, elástica, pior ainda. Então, energia, só basta isso. Lohan Carvalho Lohan. está pedindo para repetir os conceitos de energia, de ionização e afinidade eletrônica, por favor. Tudo bem, Lohan, eu volto. Vamos lá. Vamos lá. Energia de ionização, Lohan. Pergunta importante que eu tenho certeza que muita gente já deve ter esquecido, mas eu repito.
Energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron, ó, bem devagar, baixinho, que é para vocês poderem prestar atenção. Energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron da última camada de um átomo, certo? De novo, energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron da última camada de um átomo. Foi, Lohan? Dá um ok para mim se foi energia de ionização. Foi? Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é o caminho inverso. É a energia que é liberada quando eu coloco um elétron na última camada de um átomo. Certo? Energia de ionização é energia absorvida para colocar. Para tirar, perdão. Energia de ionização é energia absorvida para tirar. Afinidade eletrônica é energia liberada quando se coloca. Foi? Todo mundo? Beleza. Guarda só um minutinho, né? Pode ser. Então, seguinte. Cheguei aqui no meu ΔH5. Esse meu ΔH5, eu já falei com vocês que a energia reticular é o final do meu processo. Então, deixa eu até corrigir aqui um pouquinho, porque isso aqui está até mais abaixo do que eu coloquei. Posso colocar isso aqui um pouco mais abaixo, assim não. Então aqui eu tenho a formação do meu KCl sólido. Deu para entender? Agora a parte mais importante, isso aqui é muito, muito importante, certo? Observe, de maneira bem simplificada, olha o nível de energia do KCl. Olha aqui, vou até fazer uma linha para vocês conseguirem observar, ver se dá para ver. Olha o nível de energia do KCl sólido. O K com Cl, está aqui. Agora, olha o nível de energia que eu tenho do K sozinho, do potássio neutro, com cloro neutro. Olha a diferença de energia. Quem tem mais energia? São esses dois caras aqui. Quem é que tem menos energia? Quem tem um patamar energético menor? É o KCl. Ou seja, a partir do momento que eles fazem uma ligação química. Lembra que eu falei com vocês? Ligação química. Por que vocês fazem ligação química? Primeiro, estabilidade. Segundo, para reduzir a energia. Olha o que aconteceu aqui. Eu tive uma redução de energia. Ou seja, eu adquiri estabilidade. Então a ligação iônica é quando átomos, íons fazem uma união para adquirir estabilidade e reduzir o quê? A energia. Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Todo mundo? Então é isso. Galera, tirem foto aí, tirem print do quadro. A próxima parte, que tem na folhinha, tá assim, ó. Propriedades físicas dos compostos iônicos. Tá vendo que eu numerei aí do 1 ao 5? Então vamos lá para essas propriedades. Ó, eu vou ditar, certo? Então prestem bem atenção, não vou escrever nada no quadro. Eu vou precisar do quadro para escrever algumas outras coisas. Então qual a primeira propriedade física dos compostos iônicos? Pode anotar aí, vou falar com muita calma. Primeira coisa, são sólidos a temperatura ambiente. Sólidos a temperatura ambiente. Anotem aí. Sólidos a temperatura ambiente. Aí pode até colocar um parêntese aí nessa temperatura ambiente. Temperatura ambiente nós consideramos aproximadamente 25 graus Celsius, certo? Então, compostos iônicos são aqueles que se encontram no estado sólido a temperatura ambiente. Sólidos a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Ah, Vitor, tem alguma exceção? Tem algum composto iônico que não é sólido a temperatura ambiente? Tem. O estereato de sódio, por exemplo. O estereato de sódio é um detergente. É um composto iônico, mas a 25 graus Celsius ele é líquido, né? É um dos detergentes usados aí no dia a dia. Certo? Segundo, posso para o segundo? Todo mundo anotou o primeiro? Segundos, cai no Enem, pra caramba. Isso é muito importante porque nós vamos ver futuramente nas próximas aulas. Elevados possuem, né? Coloquem bonitinho. Segundo tópico aí, possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Elevados pontos de fusão e ebulição. Certo? Todo mundo anotando? Elevados pontos de fusão e ebulição. Posso ir para o terceiro? Terceiro ponto.
Terceiro ponto, são bons condutores de energia de corrente elétrica, são bons condutores de corrente elétrica, presta bem atenção no que vem agora, hein? São bons condutores de energia de corrente ou energia elétrica quando em solução, olha lá, presta bem atenção nisso, hein? Isso é muito importante. Eles são bons condutores de corrente elétrica quando estão em solução ou fundidos. São bons condutores de corrente elétrica quando em solução ou quando fundidos, certo? Bons condutores de corrente elétrica quando em solução ou fundidos. O que é em solução? Quando você pega um composto iônico, coloca em água, por exemplo. Né? Você tem uma solução, você tem uma mistura. Você pegou sal de cozinha e colocou em água. Você tem uma solução. Aquela solução ali, o que nós chamamos de solução eletrolítica, ela vai conseguir conduzir corrente elétrica, sim. Ou fundidos. O que é fundidos? Quando ele passa do estado sólido para o estado líquido. Então, um composto iônico fundido, ele também é bom condutor de corrente elétrica. Certo? Todo mundo? Foi? Beleza? Quarto, não é isso? Quarto tópico. Quarto tópico é o seguinte. Olha a palavrinha mágica. Geralmente, não se esqueça, comece com esse geralmente. Geralmente são solúveis em solventes polares. Depois eu explico para vocês. Pode? E quinto e último, presta bem atenção. O hidrogênio, coloca aí. O hidrogênio, ele forma a ligação iônica. O hidrogênio forma a ligação iônica quando ligado ao metal alcalino ou metal alcalino terroso. De novo, o hidrogênio faz ligação iônica quando ligado ao metal alcalino ou metal alcalino terroso, certo? É o que nós chamamos de hidretos metálicos. Então, só para ilustrar para vocês, isso daqui é um hidreto metálico, certo? Eu tenho o sódio fazendo uma ligação com o hidrogênio. Então, eu chamo isso aqui de hidreto de sódio, certo? Tranquilo? Beleza. Deixa eu apagar o quadro aqui para a próxima. Próxima é elaboração de fórmula iônica. Pode repetir o quarto? Importante. Quarto? Por que eu falei quarto? Eu já esqueci. Geralmente são solúveis em solventes polares. Depois vocês vão, na próxima aula, vocês vão entender o que são solventes polares, certo? E não esqueçam a palavra geralmente. Se comportam como ligas metálicas? Se comportam como ligas metálicas? Não. O quinto? Pergunta. O quinto, alguém perguntou se comportam como ligas metálicas. Não, é um composto iônico. Composto iônico é uma coisa, liga metálica é outra coisa, certo? A quinta qual foi mesmo? A quinta, beleza. O hidrogênio faz ligação iônica. Quando se une ou se liga ao metal alcalino ou metal alcalino terroso. Ou seja, aquela galera da família 1 ou da família 2. Certo? Tranquilo? Beleza? Tem um sexto, coloca um sexto aí, coloca um item 6 aí. Por favor, coloca um 6 aí. Item 6, baixa tenacidade. Coloca aí, por favor. Item 6. Eu coloquei só até o item 5 aí, não foi? Mas quem estiver escrevendo na mão livre não vai ter problema com isso. Coloquem aí. Baixa tenacidade. O que é tenacidade? Tenacidade significa dizer que eles são frágeis em relação a choques mecânicos, né? Se você pegar, por exemplo, um cristal de sal, né? Um sal grosso e tudo mais. Com a própria mão você consegue esfarelar aquilo dali, ou seja, você consegue romper aquilo dali e ele se transforma em outros cristais. Isso é baixa tenacidade, certo? Tranquilo? Quando eu falar de ligação metálica, eu vou dar um exemplo, né? Vou fazer um comparativo. Por exemplo, os metais eles têm alta tenacidade, então vocês vão conseguir compreender um pouco melhor o
que é essa baixa tenacidade. Tranquilo? Beleza? Agora, fórmulas iônicas. Seguinte, o que seriam essas fórmulas iônicas? Fórmulas iônicas é a maneira como eu coloco, né, como eu faço a fórmula de um composto iônico. Eu dei o exemplo aqui para vocês do Na com flúor. Lembra que eu fiz o átomo de sódio e fiz o átomo de flúor. Agora vamos ver como é que seria essa fórmula na prática. Né? E se eu variasse, por exemplo, se eu pegasse um metal aí, vamos pegar um metal. Fala um metal aí, Carolina, por favor, qualquer metal aí. Sódio. Se eu pegasse o sódio e quisesse saber como é que é a ligação química do sódio, como é que seria a fórmula iônica, né, do sódio com, sei lá, fala aí, bromo, com flúor, com oxigênio, por aí vai, certo? Então vou pegar um exemplo aqui. Primeiro exemplo, eu acho que eu já deixei esse espaçozinho para exemplo mesmo. Qual metal que você quer? Sódio. 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 Galera, todo mundo está com a tabela periódica aí? Vou pegar a minha aqui que está colorida. Olha aqui, sódio. Sódio está bem aqui, ó. Sódio está bem aqui, ó. Família 1, né? Grupo 1. Beleza. Metal alcalino. Tranquilo? Então, o que faz estar aqui nesse grupo 1? O que faz estar aqui nesse grupo 1 é exatamente ter o quê? Um elétron na última camada. Tranquilo? Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer. Acompanhe aqui comigo. Ele tem um elétron na última camada. Eu vou representar o elemento, o átomo, né? E colocar quantos elétrons ele tem na última camada. Beleza? Vamos pegar uma metal aqui. Carolina, me ajuda. Escolhe uma metal aqui dentro dessa galera aqui. Esses aqui mais... Enxofre. Enxofre? Beleza. Carolina escolheu enxofre. Vamos ver o enxofre na tabela periódica? Olha aqui. O enxofre está aqui. Grupo 16, estão vendo? Ó, todo mundo está aqui. Tem um elétron na última camada, 2 elétrons na última camada, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Tranquilo? Beleza? Olha só, o enxofre está aqui. Certo? Olha o enxofre aqui. Grupo 16. Então, significa dizer o quê? Que ele tem que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, vamos lá. O enxofre tem 6 elétrons na última camada. Seis elétrons na última camada. Todo mundo? Foi? Vocês devem lembrar, com certeza, que eu falei no começo da aula de uma coisa chamada regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Que um átomo para adquirir estabilidade, ele precisa ter o quê? 8 elétrons na última camada. Eu já fiz o átomo de sódio, vocês já devem ter aí no caderno, já devem ter não, tem isso aí no caderno. A gente sabe que o sódio tem 3 camadas, a segunda tem 8 e a terceira e última tem 1. Então a gente já sabe que o sódio, ele tende ao quê? A perder um elétron, certo? O enxofre tem 6. O enxofre, então, para ficar com 8, ele vai precisar de quantos elétrons? 2. Concorda comigo? Beleza, então acompanhe aqui. Olha o que vai acontecer. Esse cara quer perder 1. Acompanha só aqui pelo quadro, ó. Esse cara quer perder 1. Esse cara aqui quer ganhar 2. Então, a gente vai fazer o quê? Esse cara vai liberar um elétron para ele. Certo? Tranquilo? Beleza? Ele quis perder 1, perdeu. Esse cara quer ganhar 2, ganhou 1. Esse cara está feliz? Está feliz. Aconteceu o que ele queria. Ele perdeu um elétron. Esse cara aqui está feliz? Não está feliz. Por quê? Ele precisa de 2. Quantos ele ganhou? 1 só. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais um átomo de sódio. Ou seja, eu vou precisar de mais um Na. Quantos elétrons na última camada desse Na? 1 também, obviamente. Então o que vai acontecer? Esse cara quer perder 1. Esse cara quer ganhar 2. Já está com 1. Então o que vai acontecer? Ele vai liberar um elétron no enxofre. Agora acompanha comigo. Tá feliz? Tá, perdeu 1. Tá feliz? Tá, perdeu 1. Tá feliz? Tá, ganhou 2, olha aqui. 1, 2. Ou seja, todo mundo está feliz aqui. Então, quantos sódios eu tenho? 1, 2. Quantos enxofres eu tenho? 1 só. Acabou. Tenho a minha fórmula iônica. Certo?
Como é que é o nome disso aqui? Sulfeto de sódio. Não precisa se preocupar com o nome, que também é uma matéria futura que, infelizmente, nós veremos isso aqui presencialmente. Mas isso daqui é o quê? O sulfeto de sódio. Tranquilo? Beleza? Então tá. Vou pegar mais um exemplozinho. Vamos lá. Vou apagar essa outra parte aqui do quadro. Não dá para usar aqui. Vamos lá, galera. Por que tem que ter 8 mesmo? Por que tem que ter 8? Quem perguntou foi Johanna. Johanna, tem que ter 8 porque a gente já começou a aula falando de um cara que disse, né, que conseguiu identificar naquele momento que um átomo, para adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Então a gente está trabalhando com aquela galera que precisa ter 8 elétrons na última camada, certo? Então, esse cara aqui tem 1 elétron na última, mas a penúltima tem 8. Então se ele perder 1, ele fica com 2, sendo que a última tem 8. Esse cara aqui tem 6. Ele ganhando 2, fica com 8. Então 8 é um número aí mágico, é um número da sorte para os átomos. Certo? Foi, Ana? Beleza? Um beijo. Vamos lá, pegar mais um exemplozinho aqui. Vamos ver. Pegar aqui como é que seria a fórmula do alumínio, certo? Com, deixa eu ver aqui, o cloro. Acompanha comigo, presta bem atenção. Então vamos lá. Eu quero saber como é que vai ser a fórmula, né, iônica de uma ligação entre o alumínio e o cloro. Alumínio metal, cloro é metal, porque é uma ligação que é iônica. Alumínio, se vocês olharem na tabela periódica aí, o alumínio está no grupo 13, certo? Grupo 13 significa dizer o quê? Ele tem 3 elétrons na última camada. Vou botar aqui os 3. 1, 2, 3. Certo? Cloro. Achem o cloro aí na tabela periódica. Grupo 17. Grupo 17, quantos elétrons na última camada? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tranquilo? Beleza? O metal quer perder, o ametal quer ganhar. Então vamos lá. Esse cara quer perder 3. Esse cara quer ganhar quantos? Vai ficar com 8. Um só. Então vamos lá. Dou 1. Tá feliz? Tá feliz. Porque já tem 8. Tá feliz? Não, porque ele só perdeu 1. Precisa perder 3. O que eu vou precisar? De mais um átomo de cloro. Mais um cloro aqui. Com quantos elétrons? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Libera mais um elétron do alumínio. Liberou mais um. Certo? Tranquilo? Tá feliz? Tá feliz? Não tá feliz, porque falta 1. O que vai acontecer então? Mais um átomo de cloro. Com 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para acabar, mais um elétron e acabou. Ou seja, perdeu 3. Ganhou 1, ganhou 1, ganhou 1. Quantos átomos eu tenho aqui nesse total? Eu tenho um alumínio para quantos cloros? 3. AlCl3, cloreto de alumínio. Certo? Tranquilo? Agora, é chato fazer isso, né? Muita coisa, muito grande, muito extenso. Agora, presta bem atenção de uma forma muito mais simples. Vou voltar para esse cara aqui. Eu tenho Na com enxofre. Certo? Qual é o grupo do Na? Ele está no grupo 1. Então ele tende a ganhar ou perder? Ele é um metal. Então ele tende a perder. Mais. Tranquilo? É a tendência dele, perder um elétron. Perder quantos? 1. Então a carga dele é mais 1. Enxofre. Está no grupo 16. Tem 6 elétrons na última camada. 6 para ficar com 8, né? Ele tem a tendência o quê? A ganhar. Menos, negativo. Ganhar quanto? 6 para chegar a 8, eu preciso de 2. Foi ou não foi? Beleza? Por que o alumínio doa 3? A Júlia perguntou. Júlia, por que o alumínio perde 3? Doa 3. Doa 3, por que ele doa, ele perde 3? Primeiro,
ele tem 3 elétrons na última camada, ele quer ficar com 8. Então é mais fácil ele perder 3 ou ganhar 5? O alumínio vai ter a tendência a perder 3, porque ele está no grupo 13, 3 elétrons na última camada, e ele vai tender a perder. Perder quantos? Os 3 que ele tem, certo? Porque a camada anterior dele tem 8. Beleza? Foi? Mais alguma? O átomo só pode perder um elétron por vez. O átomo só pode perder um elétron por vez? Sim. Por conta desse tipo de energia? Sim. Energia de ionização. Tanto que a gente chama de energia de ionização primeira, segunda e terceira. Seguinte, perguntaram se um átomo só pode perder um elétron a cada vez. Sim. Na energia de ionização, a energia que você precisa para tirar um elétron. Então você tirou um elétron, primeira energia de ionização. Ah, preciso de mais um elétron, segunda energia de ionização. Mais um elétron, terceira energia de ionização. Então é um elétron por vez. Tá. Certo? Maria Eduarda, Milena e Rafaela não entenderam a última coisa que você explicou e pediram para explicar novamente. Acredito que seja mais um e menos 2. Vê se é isso. Tá. Pergunta se é dúvida delas aí. Meninas, Rafaela, Milena, Raquel, perdão, Milena e... quem mais? Maria Eduarda? Rafaela, Maria Eduarda e Milena. Ah, Rafaela, Maria Eduarda e Milena. É exatamente isso aqui que vocês estão querendo que ficaram com dúvidas? Nesses números que eu coloquei e tudo mais? É? Isso mesmo? Bem, meninos, isso é isso daqui para eu poder repetir. Depois de qualquer coisa eu vou repetir, certo? Vamos lá. Sódio está na família 1A. Sódio está na família 1A, metal alcalino. Metal. Metal tende a perder. Tranquilo? Metal alcalino tende a perder. Mais. Quem perde fica com carga positiva. Foi todo mundo? Perder quantos? Perder 1. Mais 1. Foi esse cara aqui? Foi? Se derem ok, fala para mim, por favor. Não? Então, mais 1. Agora vamos para o enxofre. O enxofre, acompanhando a tabela periódica, está lá no grupo 16. O grupo 16, todo mundo está no grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. 6 elétrons na última camada, eu preciso de quantos para chegar a 8? Primeiro, eu preciso ganhar carga negativa. Ganhar quantos? Eu tenho 6, quero chegar a 8, eu preciso ganhar 2. Foi? Todo mundo? Tranquilo? Beleza? Então, por isso que ele fica com a carga menos 2. Agora, presta bem atenção no que eu quero fazer. Estão vendo esses números que estão aqui? Para eu determinar a fórmula iônica, é só fazer isso daqui, ó. Eu pego esse número que está aqui e jogo para cá. Eu pego esse número que está aqui e jogo para cá. Esquece positivo e negativo, pensa só no número, certo? Então, de novo, esse cara aqui tem um número de mais 1. Esse cara aqui tem um número menos 2. Depois eu vou falar para vocês o que são esses números. Beleza? Então, quando eu cruzo isso daqui, esse 2 vai para o Na. Na2. Esse 1 vai para o enxofre. S1. Mas só que quando é 1, não precisa representar. Não vai colocar o S1 aqui, não precisa. É só colocar o S curto. Acabou. Ou seja, Na2S. Olha só que legal. Olha só que legal. A mesma coisa que estava aqui. Certo? Sem eu precisar, tem que fazer, bota aqui elétron, quantos elétrons tem, doa, vai precisar de mais um. Ou seja, de maneira muito mais simples. Vamos fazer mais um exemplo? Vou fazer esse cara aqui que eu já fiz. Olha só. Eu não lembro quem perguntou o negócio do alumínio. Por que o alumínio perde 3? Não lembro. Quem perguntou foi a Johanna. Júlia. Aqui, Júlia, presta bem atenção. Alumínio tende a perder. Então, qual é a carga dele? Positiva. Certo? Tranquilo? Beleza? Perder. Perder quantos? Ele tem 3 elétrons na última camada. Ele tende a perder 3. Tranquilo? Quem é o outro cara? O cloro. O cloro tende a ganhar ou perder? O cloro tende a ganhar. Então a carga dele é o quê? Negativa. Certo? O cloro ele está no grupo 17. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Pensa comigo. Outra pessoa perguntou por que 8, alguma coisa assim do tipo. Pensa comigo. Um cara que tem 7 elétrons na última camada, é mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1? É mais fácil ele ganhar. Ganhar quantos? 7 para chegar a 8? 1. Tranquilo? Todo mundo? Beleza? Só pode perder quem tem 8 elétrons na camada anterior? Só pode perder quem tem 8 elétrons na camada anterior. Então, não necessariamente. Esse cara aqui, o cloro,
ele também tem... A pergunta, só pode perder quem tem 8 elétrons na camada anterior? Seguinte, não necessariamente. O cloro, ele também tem 8 elétrons na camada anterior. Então por que ele não perde? Simples. Ele já tem 7 na última. Então é mais fácil ele perder 7 ou só acrescentar 1 para ficar com 8. É mais fácil acrescentar 1. Entendeu? Ele não vai ter a necessidade de perder 7 para ficar com a camada anterior que tem 8. É diferente desse cara aqui. Esse cara aqui tem 1 elétron na última camada e 8 na anterior. Então é mais fácil colocar 7 para ficar com 8 ou perder 1? Perder 1. Deu para entender? Você tem que analisar, eu não sei quem perguntou. Foi a Letícia. Letícia, você tem que analisar o seguinte. Eu tenho um número considerado que eu possa analisar se tem a tendência a perder ou ganhar? Tem. A partir do carbono, a tendência é ganhar, certo? Então quem está na família 1A, quem está na família 2A, né? Os metais de transição, todos os metais, eles tendem a perder, certo? A partir do carbono, a tendência já é ganhar. Carbono, por que carbono? Carbono tem 4. 4 é o meio, né? 4 é metade de 8. Então o carbono, que tem 4, ele já não perde, ele ganha, certo? Se eu for para o próximo, o nitrogênio tem 5. Um cara que tem 5, ele vai ter a tendência ao quê? A ganhar, certo? Aí o cara que tem 6 vai perder? Não, ele vai ganhar. O cara que tem 7, nem se fala. Ele não vai perder nada. O cara que tem 7 elétrons numa camada, ele não vai querer perder. Ele tem 7, ele está 1 elétron de adquirir estabilidade, deu para entender? É diferente do cara que tem 1 elétron só, 2, 3. O cara que tem 2 elétrons, ele perde 2, chegou a 8. Foi? Todo mundo? O Lucas Vieira perguntou: posso multiplicar o valor para chegar à quantidade? Como é que é, Lucas? Lucas perguntou se pode multiplicar, tinha que ser ele. Se eu posso multiplicar o valor... Não, Lucas, não tem nada de multiplicação não. Aqui é só mesmo conta de somar, subtrair e cruzar. Não tem nada de multiplicar aqui não, certo? Então, galera, pergunta, o Lucas perguntou se tem que multiplicar alguma coisa aqui. Não tem que multiplicar nada, certo? A conta dos números que eu coloquei aqui, o mais e o menos, é se ganhar ou se perder. Tem a tendência a perder, mais. Tem a tendência a ganhar, menos. Foi? Foi, Lucas. Tranquilo? Perder quantos? 1. Ganhar quantos? 2. Mais 1, menos 2. Cruzei. O 2 veio para cá, o 1 veio para cá. Acabou. Tá vendo que eu não multipliquei nada, né? Tranquilo? Foi, Lucas? Então esquece a multiplicação, tira a multiplicação da tua cabeça. Um beijo. Olha aqui o alumínio agora. Ah, mais alguma pergunta, não? Olha aqui. Alumínio com cloro. Acompanha comigo. Alumínio tende a perder. Mais, positivo. Perder quantos? 3. Cloro tende a ganhar. Negativo. Ganhar quantos? 1. O que a gente tem que fazer agora? Lucas, presta atenção agora. Para você ver que eu não tenho nada que multiplicar aqui. Esse 3 vem para cá. Esse 1 vem para cá. Vamos ver o que vai acontecer agora? Olha aqui, acompanha comigo. A L. Qual o número que vai ficar com a L? 1. Preciso colocar 1 aqui? Não. Quem é o próximo? Cloro. Quem é o número que vai ficar com cloro? 3. Acabou. AlCl3. Olha aqui que legal. Olha que legal. Mesma coisa. Certo? Tranquilo todo mundo? Beleza? Foi? Galera, isso aqui é muito, muito importante para quando chegarmos em funções inorgânicas, né? Só adiantando, isso aqui é um sal, isso aqui também é um sal. Então, nós vamos chegar no momento que vocês vão ter que saber dar a fórmula dos sais, certo? Dar um nome, obviamente, para você poder dar um nome, você precisa saber a fórmula. Então, isso aqui é de extrema importância, certo? Depois vocês podem ficar aí treinando, brincando, posso passar alguns para vocês exercitarem. Como é que vai ser o composto, como é que vai ser a fórmula iônica do, sei lá, do lítio com bromo, do potássio com enxofre? Cara, vai brincando. É exatamente o que eu fiz aqui. Isso daqui eu só fiz para ilustrar, para vocês saberem de onde vem. Mas na prática, lá na hora da prova, você não vai ter tempo para fazer isso daqui. Você vai partir direto para isso daqui. Deu para entender? Tranquilo? Inclusive,
isso daqui, esses números que eu coloquei, faz parte da próxima matéria, na matéria futura, que é número de oxidação. Tranquilo? Ligação iônica, foi o que eu acabei de falar. Alguém perde, alguém ganha. O metal perde, o metal perde, o ametal ganha. Perdeu, ganhou, se uniu, cátion, ânion, atração eletrostática. Atração forte. Já vou adiantar aí para quem me perguntou. Atração muito forte mesmo, certo? Por isso que tem ponto de oposição e fusão extremamente elevado, tranquilo? Agora a gente vai para a próxima ligação química, o próximo tipo de ligação química, que é a ligação covalente. O que acontece na ligação covalente? Já podem anotar aí, ó. A ligação covalente é estabelecida entre um ametal e um outro ametal, certo? Então tem ametal com ametal. Ametal é a eletronegatividade alta, tem a tendência a puxar elétrons, afinidade eletrônica alta, eletronegatividade alta, tem a tendência a ganhar elétrons. Aí eu pergunto para vocês, então como é que se estabelece uma ligação entre um elemento que tende a ganhar com outro elemento que também tende a ganhar? O que vai acontecer? Se nenhum dos dois, né, vão querer ceder. Então, o que acontece? Eu tenho o estabelecimento de no caso, compartilhamento. Eles vão passar a compartilhar elétrons. Tranquilo? Beleza. Então, o que acontece? Esse gráfico aqui, está aí na folhinha de vocês, está no material. Ele é bem interessante e caiu na prova do Enem de 2018. Exatamente esse gráfico aqui. Eu particularmente vi pela primeira vez na faculdade, no segundo período da faculdade, em Química Inorgânica, e caiu na prova do Enem, certo? Numa questão aí um pouco interdisciplinar, de física com química. Beleza. Então o que esse gráfico mostra aqui? Acompanha comigo. Ele mostra, de novo, energia potencial. Não se preocupe o que seria essa energia potencial por agora, mas é uma energia, aqui ó, energia por distância internuclear, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, dois átomos, vamos dizer que esses átomos aqui sejam um hidrogênio. Então, um hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Então, essa distância internuclear é a distância, né, entre um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Galera, presta bem atenção nessa análise aqui. Vamos fazer o caminho inverso. Então, olha só. 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou andar daqui para lá, certo? Então, prestem bem atenção. O que está acontecendo aqui nesse número 1? Esses dois átomos, eles estão tão distantes um do outro, né, que eles não conseguem ter nem força atrativa, nem força repulsiva. Ou seja, eles estão em uma distância no infinito que é tão considerada que eles não conseguem nem se atrair nem se repulsar. Se não tem força atrativa nem repulsiva, olha o nível de energia dele. 0. Tranquilo? Beleza? Acompanhe. Olha aqui, matemática, análise gráfica agora. Eu estou com um gráfico que é distância por energia. Eu estou andando para lá. Andando para lá, eu estou fazendo o que com a distância? Eu estou diminuindo a distância. Ou seja, deixa eu pegar aqui o outro. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eles estão aqui, nessa distância, bem distante. Eu estou fazendo isso daqui, ó. Eu estou aproximando. A distância está o quê? Está diminuindo, certo? Aí beleza. Eu estou aqui. Aí eu estou diminuindo a distância, diminuindo a distância, diminuindo a distância. O que acontece nessa etapa número 2? Olha só que interessante. Olha só como é que tudo está interligado. A energia estava no 0. Agora o que aconteceu com a energia na etapa número 2, no ponto número 2? A energia começou a diminuir. Por que a energia começou a diminuir? Esses dois átomos, eles está começando a prevalecer entre eles uma força atrativa. Então, uma força atrativa é uma força que determina o quê? Estabilidade. E estabilidade se traduz em quê? Abaixamento de energia. Olha aqui a energia desse sistema. Está diminuindo. Deu para entender? Eles ainda estão distantes, mas só que eles estão se aproximando, mas só que as forças atrativas estão sendo superiores às forças repulsivas. Ou seja, a energia está fazendo o quê? Diminuindo. Olha aqui o ponto 2. Deu para entender? Tranquilo? Essa energia está subindo e essa estabilidade está diminuindo. Porque aqui, olha só que interessante, quando eu aproximo demais esses dois átomos, o que acontece? Um núcleo
vai começar a enxergar um outro núcleo. Deu para entender? O que tem no núcleo? Próton. O que tem nesse núcleo aqui? Próton. Positivo, positivo. Esses dois núcleos, quando eu aproximo de maneira muito acentuada, esse núcleo vai enxergar o outro núcleo. Ou seja, o que vai prevalecer? As forças repulsivas. Forças repulsivas diminuem a estabilidade, aumentam a energia e diminuem a estabilidade. Certo? Então aqui, nesse ponto, eu tenho um prevalecimento das forças o quê? Atrativas. Aqui eu tenho um prevalecimento das forças repulsivas. Tranquilo, galera? Foi isso, caiu na prova do Enem de 2018. Exatamente isso. Certo? Tranquilo? Beleza? Então... Então ocorre entre átomos de eletronegatividade similar. Quem perguntou? Eu já te pergunto. Lorenoca. Letícia. Letícia perguntou se ocorre entre átomos de eletronegatividade similar. Exatamente isso. Ligação iônica, Letícia. De novo, vou repetir a pergunta dela porque é muito interessante. Ela perguntou o seguinte: a ligação covalente então ocorre entre átomos que possuem eletronegatividade semelhante? Né? Sim, exatamente isso. E a ligação iônica? Em elementos que possuem eletronegatividade muito acentuada, muito diferente, com uma discrepância muito acentuada. Se você pegar, por exemplo, a eletronegatividade do sódio, certo? É uma eletronegatividade muito baixa, não sei mais ou menos quanto é, mas está gerando entre 1 e 2. A eletronegatividade do flúor, 4. Olha a diferença, é bem acentuada. Se eu pego a eletronegatividade, por exemplo, do hidrogênio, a eletronegatividade do hidrogênio não é o mesmo elemento químico. A eletronegatividade é o quê? Igual. Ligação então é o quê? Covalente, porque eu tenho uma tendência a compartilhar e não a doar. Tranquilo? Beleza? Foi, galera? Então, vamos lá. Recapitulando aqui esse gráfico, isso aqui é muito importante. Na etapa 1, a energia é zero, porque eu não tenho o estabelecimento nem de força repulsiva, nem de força atrativa. Esses átomos são tão distantes que eu não tenho o quê? Prevalecimento nem da atração, nem da repulsão. Beleza? Aproximei. Quem começa a prevalecer? Atrativa. Energia, diminui. Estabilidade, aumenta. Aproximei mais ainda. Cheguei numa distância ótima. A ligação química se estabeleceu. Energia mínima, estabilidade máxima. Tranquilo? Beleza? Vou aproximar ainda mais esses dois átomos. O que vai acontecer? Opa! Comecei a entrar numa zona de repulsão. Zona de repulsão, aumento da instabilidade, diminuição da estabilidade e eu tenho aumento da energia. Deu para entender? Tranquilo? Como é que isso aqui caiu no Enem? Isso aqui caiu no Enem, mas só que para você analisar no caminho, né, no sentido direto. O que está acontecendo aqui no sentido direto? Se eu começo aqui, venho para cá, a distância aumenta. Venho para cá, a distância aumenta. Venho para cá, a distância aumenta ainda mais. O que isso aqui representa? Isso daqui representa uma dilatação. Uma dilatação térmica, por exemplo. O que é uma dilatação térmica na física? Nada mais é do que o aumento da distância interatômica, internuclear. Essa era a resposta da questão, que está na lista que eu vou enviar daqui a pouco para vocês. Olha só como é que é fácil. Era só você analisar daqui para cá. Quando você aumenta essa distância entre átomos, você está dilatando. Se você pega uma barra de ferro, você aquece, você bota, sei lá, numa chama e aquela barra de ferro, ela dilata, o que você está fazendo ali? Você está aumentando, você está agitando, né, aqueles átomos, e você está aumentando a distância entre esses átomos. Olha aqui, aumentando a distância internuclear. Resposta da questão de dilatação. Olha como é que é uma questão fácil. Tranquilo? Beleza? Galera, seguinte, meio-dia 17, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu parto exatamente desse ponto. Tranquilo?